Vamos lá, gente. Agora, para responder a dúvida de como desenhar rosto de lado. Então, vamos lá, gente. Opa, errei de novo. Ai, tá. Então, para desenhar rosto de lado, eu vou dar uma simplificada na parte anatômica, porque lá na aulinha sobre desenhar cabeça a gente já viu bastante. Então a gente vai focar bastante em como desenhar e não necessariamente por que a gente faz assim. O porquê está mais na parte, lá na aula sobre desenho de cabeça. Então, vamos lá. Eu vou começar com um esboço aqui. Vocês podem partir tanto de qualquer um daqueles esboços que eu falei ali na aula sobre cabeça. Eu vou usar aqui, basicamente, o esboço de triângulo. Que daí aqui eu vou pensar em marcar mais ou menos onde está o supercílio, as sobrancelhas. E daí vou descer ali com um triângulo meio curvo para dentro para pensar no queixo, basicamente. E aqui ficou um círculo grandão, mas não necessariamente a gente vai deixar isso aqui desse tamanho. Outras possibilidades de esboço, a gente pode pensar às vezes uma forma mais oval, que a parte de trás é a parte menorzinha do ovo. Em vez de um triângulo, a gente pode posicionar a telha, né? Que daí a telha a gente vai pensar em marcar onde que é a testa. Daí a telha a gente vai descer, daí aqui de lado, assim, estritamente de lado, ela vai ficar bem retinha, quase como se fosse uma folha mesmo. E daí temos aqui. Ou a gente pode fazer especificamente para lado, a gente pode fazer qualquer outra forma 2D, bidimensional, ou até umas 3D. Eu vou fazer aqui só por exemplo, para vocês terem uma noção, dá pra ver um quadradão. Eu não gosto muito de fazer um quadradão nesse sentido, porque vai dar pouca informação para nós, né? Mas eu aprendi, por exemplo, marcando um quadradão 2D, nem 3D. Primeira vez, e eu sempre, um quadradão, assim, é meio, assim, eu não passo muito quadradão hoje em dia, porque apesar dele ser útil, ele depende muito de uma contagem de proporções ideais ali, que daí não vai fazer tanto sentido pra gente estudar no desenho hoje em dia, né? Não um conteúdo que envelheceu lá muito bem. Mas, por exemplo, aqui, ó, a gente já pensaria ali mais ou menos no meio da cabeça, o meio desse quadrado aqui, daí a gente puxaria os elementos a partir disso, só para vocês terem uma ideia de tudo mais. Que assim, a gente também vai fazer nas outras, mas para mim as outras têm uma forma de apontar um pouco melhor. A gente pode, inclusive, se a gente quiser, fazer um cubo, mas sinceramente para rosto de lado não é algo que a gente vá ter tanta necessidade, porque o rosto de lado não é necessariamente um ângulo lá com 3D, não necessariamente vai ser um ângulo com 3D muito marcadaço, sabe? Então a gente pode simplesmente pegar e usar algum desses dois, esse aqui é do Michel Lauricella, e esse daqui é o que eu uso mais como uma criação autoral minha, mas eu me inspirei bastante lá do Bruno Big e nesses livros mais genéricos de como desenhar mangá, como desenhar anime, que é o que eu vou usar aqui. Então aqui fizemos ali algum desses esquemas. Se você tiver na dúvida, dentre todos esses, use esse daqui que é o triângulo. E daí, aqui eu vou fazer um estilo mais mangazístico, tá? Então a gente vai pegar e partir... não sei o que eu tô marcando. Então, vamos marcar o queixo aqui no fim desse triângulo. A gente vai pensar em puxar a maxila subindo aqui. Mais numa diagonal. A gente pode colocar mais quebrinhas aqui, por exemplo. A gente não precisa colocar uma linha reta. Inclusive, a gente pode colocar uma linha curva, né? Não necessariamente a gente vai precisar indicar uma linha retona. E daí aqui é só importante a gente indicar ali onde a maxila está encaixando. E daí aqui a gente pode pensar já em encaixar se fosse uma orelha onde ela estiver. E daí fechou. Eu gosto ultimamente pelo estilo de desenho que eu estou fazendo também. E também o estilo geralmente que eu uso em comissão, né? Eu pego e faço uma orelha um pouquinho mais inclinada para trás, sabe? Não gosto, hoje em dia eu não tenho tanto hábito de fazer uma orelha bem verticalizada, então daí vai do teu gosto. Aqui fiz uma coisa mais arredondada, daí aqui vamos pensar em alguns desníveis, tá? Alguns desníveis que daí, gente, vamos lá. Esses desníveis a gente vai pensar primeiro pra boca, depois pro nariz. Então, eu gosto, na verdade, antes de começar pelo nariz, que aqui, ó, a gente tem como estilizar, como a gente não vai ter que fazer dois lados, a gente pode
fazer uma coisa mais despreocupada. Tipo, a gente pode fazer uma coisa bem complexa, que a gente não vai ter que preocupar em reproduzir do outro lado. Aqui, por exemplo, aqui pensando um traço mais animístico, mas por exemplo, se a gente não quisesse um traço mais animístico, a gente poderia fazer uma barriguinha, basicamente, aqui sendo a ponta do nariz, entrou aqui, daí já indica a cavidade nasal e as abas. E aqui a gente poderia já puxar pro lábio, daí os lábios a gente pode encaixar quanto mais carnudos eles forem aqui, a gente vai colocar um volume maior aqui nessa curvinha. A boca a gente vai entrar por aqui e daí embaixo a mesma coisa, né? Quanto mais carnudos forem embaixo, a gente pode encaixar mais. Aqui, ó, eu já fugindo um pouco desse estilo mais anime, mas aqui, ó, por exemplo, vou colocar um desnível ali, uma sobressalência pro nosso queixinho. Tá bom? O queixinho, a gente vai pensar daí como essa estrutura aqui que vai ter o osso que a gente viu lá na aula sobre como desenhar a cabeça, mas também a gente vai pensar em como fazer essa indicação do músculo que tá por cima, tá bom? Então a gente não necessariamente vai fazer só a indicação óssea. Aqui, ó, isso aqui já meio que uma cabeça de lado, tá? Eu vou só deixar mais animística, porque, como eu falei, eu quero um bagulho mais animer. Então aqui eu vou deixar uma coisa mais chapada aqui, no queixo. E vou marcar aqui um nariz mais geométrico, que daí vai lembrar uma coisa, às vezes mais um focinho, alguma coisa assim, sabe? Não necessariamente vai se aproximar muito daquilo que a gente fez ali, tá bom. Por aí. Já tá ok. Deixa eu dar uma suavizada aqui, deixar mais geométrico. Beleza, eu daria deixar... Gostei muito, acho que daria pra deixar isso aqui mais reto. E daí agora, vamos lá. A gente pode pensar uma indicação ali de depressãozinha pra cavidade nasal, mas aqui a gente vai pensar, no caso mais animístico, uma coisa dos olhos dando mais espaço ali pra testa, tá? Então a gente não vai necessariamente pensar num olho muito ali pra cima. Então aqui eu vou fazer um segredo, você pode até ter um quadrado ali pra encaixar. Eu gosto de puxar o olho aqui, porque isso aqui eu já desenhei várias vezes. O olho a gente vai pensar, assim, estritamente de perfil. A íris aqui, que é o coloridinho do olho, mais miudinho. Aqui a gente vai indicar ali mais região do cílio, supercílio. Aqui a parte de baixo também. E bom, tá tudo certo, tá? O resto é meio que como a gente já indicaria. Em anime a gente vai acabar... Às vezes, esse estilo mais anime mangá, às vezes a gente pode acabar genericamente, né? Porque tem uma variação bem grande, ainda mais de lado, fica uma coisa bem... tem uma variação que às vezes a gente pode perceber, às vezes com uma facilidade maior, dependendo ali do traço, mas a gente vai acabar indicando quase que uma parte mais superficial, uma parte mais geométrica, uma amplificação mais geométrica, 2D aqui pra isso, tá? Então isso aqui é quase como se fosse uma representação de uma visão frontal, não necessariamente de lado, mas que aqui vai ficar mais colocada de lado, principalmente por esse posicionamento da íris. Então, beleza. Eu não gostei muito desse nariz, na verdade. Acho que eu tenho que jogar tudo um pouco mais pra... Como eu comecei marcando, por exemplo, uma coisa que não era muito anime, eu vou jogar tudo um pouquinho mais pra... Vou dar uma mexidinha aqui, um pouquinho mais pra baixo. Deixa eu dar um detalhe nesse nariz. E jogar esse olho mais pra... Vou aumentar esse olho e jogar ele um pouco mais pra baixo. Eita, aqui que eu... usei a magia. Beleza. Um pouquinho melhor. E dar uma aumentada nessa nareba. Beleza. E daí, beleza, agora... Oi, tudo bem? Tudo bem, J. Pedrinho? Tudo bem? Estamos falando de desenhar rosto de lado, tá? É uma das últimas dúvidas do dia. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí, que daí a gente já encaixa na próxima. Beleza. Então... Daí agora a gente vai encaixar fazer um encaixezinho pro supercílio. E daí, que daí é a parte da sobrancelha, a gente poderia encaixar uma coisa mais aqui. E daí a gente já vai pular, por exemplo, olha o tamanho da cabeça que eu fiz aqui, né? Eu fiz um negócio bem miudinho ali pra maxila. Essa pessoa aqui, o cérebro inchou, hein, gente? Assistiu muita aula da Gabi, né? Fala aí. Agora a gente vai fazer uma versão menor disso. Putz, não assistiu tanta aula da Gabi. E daí agora a gente vai fazer, ó, esse encaixe até desce pra baixar um pouco a orelha. E daí aqui, ó, a gente pode... Eu aprendi, gente, fazer essas coisinhas. Como eu falei, eu aprendi de um jeito que não é necessariamente o mais... Ficou meio datado, né? Porque fala muito de uma relação de versão, blá blá blá. Mas eu aprendi, por exemplo, fazer cabeça desenhada de lado na minha adolescência, com essa partezinha aqui sendo tapada, esse finzinho, né? A orelha tapando esse finzinho aqui, e daí a gente puxava o pescoço daqui, ó,
Mas não necessariamente, a gente pode fazer uma conexãozinha aqui. Então a gente pode fazer, por exemplo, deixar um espacinho e daí conectar aqui, fazer a nuca e daí aqui, ó, lembra, se vocês estiverem procurando uma coisa mais próxima desse estilo anime, lembra que às vezes a gente não vai indicar um pescoço retinho aqui, né? A gente vai aqui em cima dar uma entradinha no sentido do queixo. E daí aqui seria a parte, vamos só falar um pouquinho de pescoço, né? Onde a gente poderia encaixar o gogó, se a personagem que a gente vai fazendo tiver um gogó mais aparente, que eu vou deixar. E daí um pouco sobre a aula de pescoço lá. Então, só desenha drags, muito legal, muito legal, muito legal. Depois eu vi. Beleza, sempre esqueço de desenhar a sobrancelha. E aqui, ó, a gente pode indicar daí um Clayton. A gente pode indicar o esternocleidomastoide, uma indicaçãozinha ali, né? Só pra dividir. E é basicamente isso, gente, ó. Tipo, vai ter umas variações ali do que a gente pode fazer, tipo, de estilo e tudo mais. Mas é basicamente isso. Aqui, ó, se a gente fosse forçar um pouco, porque pra anime acaba ficando uma coisa muito chapada, mas, por exemplo, a gente pode fazer alguma marcação óssea. Lembra daqueles, se vocês lembrarem hoje mais cedo que a gente estudou as marcações ósseas, mais ou menos aqui que vai ficar a região da maçã do rosto, né? Então aqui vocês podem fazer alguma coisa, né? Então, lembrando daquelas marcações ósseas, vocês podem, não só as marcações ósseas, mas de expressão. Quiser indicar a ruga de expressão, indica aqui, por exemplo. Que mais? Ah, aqui eu não coloquei a marcação das pálpebras, né? Mas dá pra pôr. Inclusive, quando a gente pensa em estilos que não são necessariamente animísticos, que eu digo, não é o termo mais preciso, tá? Termos animes, né? Então a gente vai ter... a gente vai, às vezes, indicar de forma mais... A gente pode indicar de forma mais proeminente essas pálpebras. Aqui também dá, mas eu... Dá também, dá, vou deixar assim, porque eu quero uma coisa mais chapadinha. Aqui na orelha, vamos só marcar aqui os limites aqui da cartilagem, deixando um espacinho ali pro lóbulo, daí vai do tipo de orelha que você quer fazer. Aquela partezinha da cartilagem que usa pra tapar as orelhas quando não quer ouvir alguém falando. Daí aqui eu gosto, é uma coisa mais estilística, eu gosto de encaixar umas indicações de cartilagem meio que fazendo essa conexãozinha. E que assim, é um negócio que eu coloco em quase toda orelha, que eu não necessariamente vai ser nessa configuração, mas eu gosto. Dá até pra colocar mais uma cartilagenzinha aqui, mas é por aí. Daí cabelo, gente, daí é aquilo que a gente viu, né, na aulinha passada. Então a gente vai pegar, às vezes serve pra gente marcar a linha do cabelo. Tanto faz se de uma forma mais redondinha, tipo essa que eu fiz, ou de uma forma mais quadradinha, que a gente pode pensar que é o comecinho da nuca, né? A gente pensar o cabelo indo até aqui, contornando um pouco da orelha, a orelha tapando um pouco, sabe? Mais pra baixo já vai tá bom. E daí cabelo, assistam a aula sobre cabelos, é isso. Porque daí é aquilo de ou usar vetor ou vai direto ali pras mechas e pro esqueci o nome, pras mechas ou pros blocos. Então não tem muito segredo além disso. Se, por exemplo, vamos lá, a gente não necessariamente quer fazer um olho em estilo de anime, a gente pode pensar às vezes, deixa eu não fazer nesse mesmo, fazer só o olho aqui isoladamente. A gente pode pensar às vezes de lado nessa coisa de um tamborzinho, vamos por assim, de um cone, só que um cone deitadinho de lado, que daí a íris vai ser isso daqui, e a gente indica as pálpebras, né, puxando daqui, às vezes a gente pode até indicar um pouco ali da parte do músculo orbicular, e daí aqui pega e fiz a íris ali, e daí é isso, gente, por exemplo aqui, se quiser. Daí pode indicar cílio também, que eu fiz um cílio mais carregadinho. E é isso. Dúvidas, Hel? Dúvidas sobre desenhar rosto de lado? Você já assistiu Frieren? Já, mas eu acho que já. Acho que eu terminei de ver a segunda temp esses tempos. Não lembro agora se eu terminei de ver. Eu acho que sim. Tava vendo dublado. Adorou? Te ajudou, Hel? Te ajudou, Amy? Te ajudou? Beleza. Zero dúvidas mesmo? Beleza. Uma coisa pra olho cartoon, ó. Quem for fazer, você pode basicamente simplificar, olha, faz a íris grandona ali do tamanho do olho do teu cartoon. E faz também isso aqui às vezes para alguns traços de anime já serve também, né? Faz essa forma mais genérica, assim. Não genérica, mas mais do formato da íris de olho. E daí da íris, o formato ali da cavidade ocular. E daí, enfim, ele já entrega. Ele entrega mais ou menos o que a gente quer. Daí vai do estilo que você quer. Mas é isso, gente.
Pra galera que tá assistindo o corte da live, eu já te respondo, tá, J. Pedrinho? Só um instantinho. Pra galera que tá assistindo o corte da live, é basicamente isso. Lives a partir das 3 horas da tarde, todo sábado e domingo. Hoje, por exemplo, a gente vai madrugar, então vai ter bastante coisa. Que mais que temos daí? Comenta aí comenta aí o que você tem mais dificuldade de desenhar. Se inscreve aí, deixa like. Também a galera da live deixa like aí. Se quiser mandar alguma dúvida pra eu responder em lives e quiser contribuir aqui com essa barrinha, que quando ela completar eu vou disponibilizar um curso de ilustração digital gratuito aqui pra galera do YouTube. Qualquer doação a partir de R$3 nesse QR Code ou no link da descrição já vai contar. Fora isso de links úteis que a gente tem na descrição, tem as aulas particulares de desenho comigo. Você pode marcar sua aula experimental aqui no link da descrição ou no link da bio. É isso, gente. Quack aí pra vocês. Manda quack aí, chat. Yes.